Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Na cadeia, Caio colocará Ernesto contra a parede, para saber quem pagou para ele cortar os freios do carro. Irene faz um novo pagamento milionário a um homem, sem perceber que uma pessoa misteriosa está de olho em tudo, pronta para desmascará-la na frente de todos. Um advogado poderoso aparece para livrar Ernesto da cadeia. Ernesto decide fugir da cidade com Dalva. No entanto, o carro deles vai para os ares, após o carro ser sabotado. Caio descobre que Dalva e Ernesto foram levados para o hospital em estado grave e decide ir até o local obter informações. Furioso após todas as descobertas sobre o acidente, Antônio vai até o delegado Marino e faz um pedido que deixa a todos com os cabelos em pé. O delegado recebe uma ligação misteriosa e acaba entregando o que ele fez no passado. Caio visita Dalva e avisa que Ernesto faleceu. A mulher usa toda a sua força que tem para revelar a verdade sobre o corte dos freios do carro do Daniel. Caio fica sem chão. Meu Deus do céu! Eu jamais poderia imaginar. Isso não vai ficar assim. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Caio chegar à delegacia atrás de Ernesto e, furioso, o colocar contra a parede e avisar: "Você vai me contar agora quem é que pagou para você cortar os freios do carro do meu irmão." Apavorado com a raiva de Caio, Ernesto se recusa a dizer e continua jurando que é inocente. "Eu não cortei os freios do carro do seu irmão." Caio quase perde a paciência e fala: "Nem você acredita na própria mentira, Ernesto. Todo mundo sabe da bolada de dinheiro que você recebeu logo depois do acidente dele. Fala logo. Quem foi que pagou para você cortar os freios e acabar comigo?" Ernesto continua se recusando e não responde a nada do que Caio pergunta. Enquanto isso, em outro canto, Ademir avisa a Antônio que prenderam o suspeito de ter provocado a morte de Daniel. Em choque, o fazendeiro questiona: "Como é, Ademir?" Ademir explica: "O Ernesto, mecânico da família, recebeu uma alta quantia de dinheiro no dia seguinte. Nós descobrimos que os freios do carro foram cortados." Pasmo, Antônio fala: "Então quer dizer que alguém tentou acabar com o Daniel? É isso?" Ademir responde: "A gente acha que não. Quem mais usava aquele carro era o Caio. Então a polícia está investigando por que alguém pagaria pro Ernesto cortar os freios do carro e acabar com o Caio." Antônio entra mais em choque ainda e, furioso, sai correndo até a delegacia de Marino. Quando chega, o delegado explica tudo o que aconteceu e diz: "O Ernesto é a chave para a gente chegar na verdade de quem mandou cortar os freios do carro. O Caio esteve aqui. Ele quase avançou em cima do mecânico para ele responder a verdade. Mas o Ernesto não confessou nada ainda." Com todo o ódio que sente, Antônio avisa: "Eu quero que você mantenha esse infeliz do Ernesto atrás das grades, até que ele confesse tudo. Quem foi o mandante e os motivos? Se eu descobrir que você deixou ele sair daqui, Marino, eu juro que eu não respondo por mim." Marino avisa Antônio que manterá Ernesto preso até ele confessar quem foi o mandante de cortar os freios do carro de Daniel. Momentos se passam e, enquanto isso, o telefone de Irene começa a tocar. A mulher confere que não tem ninguém por perto, atende e pergunta: "Como é? Vocês estão querendo mais dinheiro? Não é possível. Esses dias mesmo eu deixei um malote de dinheiro e avisei que não era para me procurar mais." "O quê? Preso?"
Tudo bem, eu vou arrumar. Me encontre naquele local combinado, o mesmo de sempre. Irene desliga o telefone e, ainda em choque, cochicha consigo mesma. Isso não pode estar acontecendo. É um pesadelo. Furiosa e nervosa, Irene sai andando sem perceber que Angelina estava escondida, escutando toda a sua conversa no telefone. Curiosa e preocupada, a empregada questiona: então a Irene tá precisando arrumar uma grande quantia de dinheiro rápido? Eu sei que ela tá armando, mas vou ficar de olho ainda. Horas se passam e no final do dia, um homem de terno se apresenta na delegacia. Marino o reconhece e diz: eu já ouvi falar de você. O senhor é um dos melhores advogados desse país. Um dos mais caros. O que está fazendo na minha delegacia? O homem responde que ele foi contratado como advogado de Ernesto e entrega ao delegado um habeas corpus. Marino entra em choque ao ler o documento e fala: não é possível uma coisa dessas. Eu nunca vi um habeas corpus ser expedido em tão pouco tempo assim. Tá na cara que esse é um acordo com o juiz. Não tem nem um dia inteiro que eu prendi o Ernesto. O advogado manda Marino tomar cuidado com as palavras, mostra que ele está sem saída e diz: o senhor tem que soltar o meu cliente. Eu trouxe um habeas corpus assinado pelo juiz. A decisão é dele. Marino percebe que tem pessoas muito poderosas envolvidas no caso e, sem saída, libera Ernesto. Quando o mecânico sai da carceragem, Marino o encara e avisa: se eu descobrir que você está tentando fugir outra vez, eu vou converter a sua prisão em flagrante para preventiva e você não vai conseguir sair daqui mais. Ernesto vai embora junto com o advogado e sozinho Marino cochicha: e agora? O doutor Antônio vai acabar comigo quando descobrir que o Ernesto foi solto. Ainda irritado com tudo, Marino telefona para Antônio La Selva e explica o que aconteceu. Eu não tive saída, doutor Antônio. O advogado dele apareceu aqui com uma assinatura do juiz. Eu tive que liberar o Ernesto. Quando escuta aquilo, Antônio fica com ódio saindo pelos olhos e fala: eu não posso acreditar em uma coisa dessas, Marino. Eu mandei você deixar ele preso, até ele confessar. Outra vez, Marino explica que não teve saída e deixa Antônio mais irritado ainda. O fazendeiro se lembra que Irene falou de entregar dinheiro a alguém e começa a ligar os pontos. Não pode ser. Será que é a Irene? De repente, Irene aparece no local e pergunta: tá falando de mim, meu amor? Antônio responde: Irene, eu ainda não engoli aquela história de que você estava enviando dinheiro para sua tia. Eu vou te perguntar uma vez só e quero que você me responda a verdade. Você tem alguma coisa a ver com o acidente que acabou com a vida do Daniel? Quando escuta aquilo, Irene entra em choque, arregala os olhos e questiona: como você tem coragem de me perguntar uma coisa dessas, Antônio? Você está dizendo que eu mandei acabar com o meu próprio filho. É isso? Antônio responde: você sabe muito bem que era o Caio quem usava aquele carro. O Daniel só morreu porque entrou no carro errado. Fala a verdade, Irene. Você pagou para acabar com o Caio? Irene o interrompe e grita mais alto: eu não vou admitir esse tipo de desconfiança pra cima de mim, Antônio. Os dois começam a discutir mais nervosos ainda e Irene questiona: como você tem coragem de pensar isso, Antônio? Antônio manda: para com esse papinho. Irene continua: você realmente acha que eu seria capaz de acabar com o meu próprio enteado?
Não é possível que você não me conheça depois de tantos anos de casamento. Eu estou profundamente magoada com você. Irene sai andando e sozinho Antônio cochicha. Tem alguma coisa muito estranha nessa história e eu vou descobrir o que é. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Enquanto isso, em outro canto, Ernesto chega em casa após sair da delegacia. Se encontra com Dalva e avisa. A gente precisa meter o pé daqui o mais rápido possível, antes que o pior aconteça. Dalva estranha e pergunta. Você tá falando que a gente tem que fugir daqui? Abandonar tudo? É isso mesmo? Apreensivo, Ernesto responde. Se a gente não for embora daqui logo, eles vão acabar com a gente. Ou alguém vai acabar com a nossa vida, ou eu vou ser preso. Vamos passar a madrugada ajeitando as coisas para fugir. Amanhã bem cedo, a gente pega o carro e vai para o mais longe que conseguirmos. Dalva concorda com Ernesto e os dois começam a ajeitar as coisas para fugir. Enquanto isso, na delegacia, Marino recebe um telefonema misterioso. O homem olha para o celular, confere que não tem ninguém por perto e atende. O que você quer comigo? Fala de uma vez. Não, eu não vou mais fazer o que você manda. A partir de hoje, eu sou um novo homem. E também não tenho mais medo das suas ameaças, me ouviu? A partir de hoje, eu vou honrar a minha cadeira de delegado. Marino avisa que não irá abaixar a cabeça diante de nenhuma ameaça e desliga o telefone. Quando a madrugada chega, Ernesto e Dalva continuam preparando as coisas para a fuga. Enquanto isso, Sidney confere que não tem ninguém por perto, se aproxima do carro deles e começa a mexer no motor. Instantes se passam, e quando Sidney termina o serviço, ele dá as costas e vai embora. Assim que o dia amanhece, Ernesto e Dalva correm para colocar a fuga em prática. O casal coloca diversos pertences dentro do carro e, sem olhar para trás, Ernesto pisa no acelerador e sai correndo o mais rápido que pode para fugir. Ao lado de Dalva, o mecânico comemora que a fuga deles está dando certo, quando, de repente, todos escutam um estrondo muito forte. O carro de Ernesto e Dalva vai para os ares, em milhares de pedaços. A cena é tão feia que, de longe, os moradores em volta conseguem escutar. Não demora muito até que o socorro aparece para ajudar Ernesto e Dalva.